Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, com todo o povo de Deus, que levanta cedo para orar, para se encher da palavra de Deus, para receber alimento do próprio Deus nessa manhã. Que Deus possa encher de graça o seu dia. E vamos aqui começar esse devocional. Bom dia também ao seu Mauro, meu pai. Olha aí que legal, que bênção ter o meu pai aqui também assistindo o nosso devocional, participando conosco. Muito bom dia então a todos e vamos lá, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, vamos ler dos versículos 22 até o final do capítulo, no versículo 38. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor e vamos ver aquilo que Deus tem preparado para a gente no dia de hoje. Diz a palavra do Senhor no versículo 22, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: "Não entre no povoado." Depois, no versículo 27, diz: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." Versículo 30, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. No versículo 31, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." Irmãos, vamos lá, vamos nos aprofundar no texto de hoje e vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa manhã. O texto começa nos relatando aqui um milagre desse cego, né? Esse homem que não tem nome, diferente do capítulo, dos versículos anteriores aqui, em que apresenta o Bartimeu. Já neste relato tem esse cego que vivia na cidade de Betsaida. E a cidade de Betsaida, Bet significa casa, né? E Saida é peixe em hebraico, então seria casa de peixe ou peixaria, né? Nessa cidade de Betsaida nós tínhamos então esse cego que fora trazido para que Jesus tocasse nele. Então algumas pessoas viram que Jesus estava por ali,
já reconheciam a fama de Jesus, a fama em que Jesus tinha, em Jesus habitava poder. Então esse cego é levado até Jesus para que experimentasse a cura. Mas olha só, esse texto traz uma coisa muito importante para a gente, que a gente às vezes passa despercebido, né? Esse texto traz para a gente uma informação de que aquele cego, ele não foi curado de uma vez só. Ele precisou ser tocado 2 vezes por Jesus. Percebam que no versículo 23 diz que Jesus cuspiu nos olhos do homem e impôs as mãos sobre ele, né? E aqui essa metodologia um pouco diferente de Cristo de operar esse milagre nos mostra que nós não conseguimos colocar Jesus Cristo, não conseguimos colocar Deus numa caixinha e esperar que ele haja de igual forma para com todos. Ele tem formas diferentes de tratar os seus filhos, ele tem formas diferentes de operar milagres, desde que esses milagres sejam operados para a glória do Senhor Jesus. Então, veja que nos versículos anteriores nós temos Jesus operando o milagre de uma forma, nesses versículos nós temos Jesus operando o milagre de outra forma completamente diferente, até de uma forma um tanto inusitada, cuspindo nos olhos do homem, coitado, né? Parecia até um pouco nojento. No entanto, aquele homem ele é curado naquele momento em que Jesus cospe nos olhos e toca, impõe as mãos sobre aquele cego. Mas o versículo 24 é um versículo importante para a gente aqui, que diz: ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Aquele homem, ele havia sido curado. Jesus teria poder para curá-lo de uma vez por todas, assim como foi feito nos outros cegos, nos coxos, nos aleijados, enfim. Ele teria poder para curar esse cego de uma vez por todas. No entanto, Jesus cura processualmente. E aqui nós podemos trazer um entendimento sobrenatural. Jesus queria mostrar por meio daquele sinal um sinal muito maior, né? Então, o sinal que a cruz revela para a gente, né? Quando nós fomos tocados, quando nós recebemos o primeiro toque de Jesus, nossa cegueira vai ser curada, né? Então, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós demos aquele primeiro passo em direção a Cristo. Esse primeiro passo produz em nós uma cura, mas é uma cura ainda incompleta. É uma cura que começou, mas ainda não terminou. Então, quando nós damos esse primeiro passo na caminhada cristã, Jesus impõe as mãos sobre nós, nós somos curados dessa cegueira espiritual, daquilo que nos impede de enxergar as coisas espirituais, aquilo que nos impede de enxergar as coisas do mundo com a nossa cosmovisão cristã. Então, quando Jesus nos toca essa primeira vez, nós somos curados parcialmente. E depois nós precisamos entender que é um processo. E nesse processo nós precisamos que Jesus nos toque de novo, para que nós possamos experimentar a cura completa. E isso é muito importante, irmãos, porque dentro da caminhada cristã existem aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram fisgados, como aqui o texto faz referência, né? A Betsaida é a casa de peixe, como se nós fôssemos esses peixes que foram fisgados pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo, pelo amor e compaixão de Cristo lá na cruz. Então ele vem e nos salva e nos cura parcialmente da nossa cegueira espiritual. No entanto, nós precisamos nos aprofundar, precisamos continuar na nossa caminhada com ele, para que possamos ser completamente curados e vencer essa cegueira espiritual.
essa caminhada exige que a gente tenha muita persistência, né? Então Cristo, ele olha para aquele homem e ele impõe as mãos novamente sobre aquele homem, e aquele homem tem os seus olhos abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via claramente, segundo o versículo 25. Né? Então, nós precisamos dessa persistência para que possamos não mais ver as pessoas como coisas, né? Essa reificação, né? Esse termo reificar significa enxergar as pessoas como coisas, né? Então, aquele homem, ele no começo do seu milagre ali, ele estava enxergando homens como árvores, né? E muitas vezes no começo da nossa fé, quando nós passamos pelo novo nascimento, nós ainda não entendemos as coisas espirituais, nós ainda não entendemos as coisas humanas, nós olhamos com os nossos olhos antigos, que ainda estão impedidos de enxergar muita coisa, e nós vemos assim, meio nublado, as coisas meio embaçadas, né? Nós não conseguimos enxergar a realidade das coisas, nós enxergamos apenas o reflexo daquilo que é real. Então nós precisamos de um novo toque de Jesus, nós precisamos crescer na fé, precisamos adquirir maturidade para que assim possamos enxergar as coisas claramente. Né? O texto da palavra de Deus nos diz em outras passagens, né, que aquele que é iniciante na fé, ele vai receber o leite espiritual, e aquele que é maior na fé, né, aquele que já cresceu, que é mais maduro na fé, vamos dizer assim, melhor colocando, né, aquele que é mais maduro na fé, ele precisa de alimento sólido. Então, esse alimento sólido vem para aquelas pessoas que já estão mais maduras. Esse alimento sólido é para as pessoas que são adultas na fé, né? Que já enxergam as coisas com os olhos de Cristo. E Cristo está pronto para operar esse milagre, para nos curar dessa cegueira e para nos levar a um estágio de maturidade junto com Ele. Se faz sentido para você, eu peço que você deixe aqui o seu joinha, comenta nesse vídeo. Se você experimentou essa cura, se você já foi fisgado por Deus, né? E você pode colocar aqui o seu testemunho, né? Para que a gente seja edificado. Então, irmãos, nós percebemos que esse milagre aqui operado neste homem, nesse cego de Betsaida, não é apenas um milagre, mas um milagre que tem um significado muito mais profundo. Esse significado é que nós precisamos entender que a nossa cura é processual, a nossa transformação é processual. E muitas vezes nós somos fisgados por Deus, mas nós não entendemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nós corremos o risco de tratar as pessoas como coisas ou como números, né? Nós acabamos de passar aí por um pleito político e agora nós vamos para o segundo turno em algumas cidades, e nós percebemos que muitas vezes os políticos, os partidos, eles tratam as pessoas apenas como números, apenas como coisas, né? Essa reificação acaba acontecendo, né? Então eles não enxergam as pessoas como pessoas, mas apenas como números, como pessoas que vão, como seres votantes ali, né? Como números de votos para aquele e para aquela candidata. Então, isso é muito importante que a gente trate aquela pessoa que trata as pessoas como coisas, como árvores, como qualquer tipo de coisa, né? Esse tipo de pessoa não entendeu o que é o Evangelho, ainda não experimentou o toque de Cristo na vida dela. Então essa pessoa precisa ser transformada, precisa ser tocada novamente para que ela experimente as coisas mais profundas relacionadas à fé. E olha que interessante, no versículo 26 de Marcos capítulo 8, diz que Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Agora você imagina, o cara foi curado,
e ele não poderia voltar para casa, e não poderia entrar no povoado, né? E o que Jesus quis dizer com tudo isso, né? Jesus não queria atrair para si a perseguição naquele momento. Então, se as pessoas ficassem sabendo de tudo que havia acontecido ali, Jesus ia atrair mais multidão, né? Ia atrair mais algazarra ali naquela situação, não ia acrescentar muita coisa. E aquele homem, ele ainda não tinha entendido o poder da graça de Cristo, o poder que operou na vida dele para que ele fosse curado. Então, é isso que a gente precisa entender também, irmãos, que antes de a gente entrar num povoado, antes de a gente falar de Cristo por aí, nós precisamos entender completamente a graça de Cristo que atuou na nossa vida. Nós precisamos entender qual é o propósito dele para nós ao experimentarmos aquele milagre, aquela cura, para depois então nós irmos para o povoado e falar e relatar os milagres que nós experimentamos. Sabe por quê? Se nós não entendermos qual é a graça que nós experimentamos, o poder que nós experimentamos, nós vamos acabar provocando mais algazarra e mais perseguição. E a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, precisamos tomar cuidado com os nossos lábios, tá certo? Então Jesus manda que ele não entre no povoado para que ele esperasse ali e ele fosse completamente tratado, né? Então tem um processo, tá? Se você é novo na fé, não fique angustiado, ansioso. Entenda que existe um processo. E nesse processo, Jesus vai lhe tocar novamente e você vai crescer cada vez mais na fé. E você vai experimentar essa graça superabundante de Cristo na sua vida. E você vai poder também testemunhar no momento certo. E aqueles que são mais maduros na fé, tenha a convicção de que essa graça te alcançou e que essa graça fez com que você mudasse a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, né? Que Cristo tirou toda a cegueira espiritual. Hoje você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, hoje você é filho de Deus, filha amada de Deus, então você pode falar de Cristo de uma forma diferente. Então você pode falar dessa graça que te alcançou de uma forma diferente, porque Cristo sim lhe abriu os olhos e ele fez com que você fosse não mais cego, mas agora você vê as coisas claramente. Amém? Seguindo aqui com o texto, diz no versículo 27, Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe, e ali, no caminho, ele pergunta para os seus discípulos quem era Cristo, né? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, né? Alguns eles responderam, né? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros alguns dos profetas, mas Pedro diz: tu és o Cristo, né? Em outra passagem diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa afirmação é muito importante, porque essa afirmação vai fazer com que lá em Mateus, né, Jesus institui a igreja sobre essa afirmação, que Jesus é o Cristo, né, o Messias que haveria de vir, o Messias prometido no Antigo Testamento e que veio e que agora haveria de morrer pelos nossos pecados. Então, essa afirmação é muito importante para a construção do pensamento cristão, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para essa pergunta: será que Jesus sabia quem ele era ou ele estava testando os seus discípulos? É algo para a gente pensar, né? E talvez Jesus sabia muito bem ali quem ele era, né? Mas talvez ele estaria testando os seus discípulos para saber até que ponto eles tinham esse conhecimento de quem Cristo era, e eles poderiam então, a partir desse entendimento, ter essa cegueira espiritual rompida, curada, para que eles pudessem experimentar coisas mais profundas. E de fato, eles experimentaram coisas mais profundas. Vamos ver nos textos a seguir que os discípulos eles tiveram que crescer, que amadurecer para que experimentassem coisas mais profundas na fé.
Depois, Jesus, ele fala da sua morte, do seu sofrimento lá em Jerusalém, mas ele fala também da sua ressurreição, e ele diz, né, Pedro fala assim, mas mestre, a gente não precisa ir para lá, né? Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, né? Como Jesus estava falando que eles tinham que ir para Jerusalém e que ele iria sofrer, que ele iria morrer e tal. E aí Pedro, num ato ali de ímpeto, né? Ele diz que o mestre poderia ficar, né? Então vamos fazer o seguinte, não vamos até Jerusalém, né? Então Pedro repreende a Cristo e Jesus dá uma severa advertência para Pedro, fala para trás de mim, Satanás, né? Olha só, chamando Pedro aqui de Satanás, né? Mas claro que Pedro estava dando espaço para que Satanás agisse na vida dele, e sendo boca de Satanás, queria que Jesus Cristo desistisse do plano de salvação. Jesus tinha bem fixo na sua mente qual era o seu propósito aqui na Terra. Ele veio para salvar a humanidade, ele não poderia perder de vista o seu propósito. Então ele diz, para trás de mim, Satanás, né? Sai de perto de mim, eu vim para cumprir esse propósito e eu vou cumprir esse propósito. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você está pensando parcialmente, você está pensando só no sofrimento humano, mas você não está pensando na glória eterna que nós vamos experimentar. A partir desse sofrimento humano, a glória eterna vai ser muito maior. Então Jesus repreende a Pedro, né, que queria ali fazer com que Jesus desistisse do seu sofrimento. Mas o que nós vemos é que Jesus cumpre o seu propósito até o final, em obediência a Deus, e ele vai para a cruz. E aí nos versículos 34 até 38, Jesus explica que o preço do discipulado, né, é o que é requerido daquelas pessoas que querem seguir a Cristo. E não é fácil, irmãos, não é fácil. A palavra é muito clara, né? Que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, nós precisamos negar as nossas próprias vontades. Precisamos negar a nossa vontade da carne. Precisamos negar as nossas paixões pecaminosas. Precisamos negar os nossos luxos. Precisamos negar as nossas ambições. Porque quando nós queremos ser discípulos de Cristo, né, nós precisamos abrir mão de nós mesmos para poder seguir a Cristo. Em segundo lugar, tomar a sua cruz. Tem gente que acha que esse tomar a sua cruz é algo muito pesaroso, é algo muito difícil. Então cada um tem a sua cruz, cada um precisa carregar a sua cruz. E aí tem gente que fala assim, aquela pessoa está carregando a cruz, né? Como se estivesse pagando pelos seus pecados. E essa interpretação é um pouco equivocada, né? Não é bem assim que nós podemos entender esse texto, visto que Cristo já pagou lá na cruz todos os nossos pecados. Então nós temos uma percepção um pouco espírita, né, das coisas, um pouco misturada aí, né? Os espíritas acreditam em karmas, né? E esses karmas seriam como se a gente estivesse pagando esses pecados que a gente cometeu nas encarnações passadas, né? Então não é isso que Jesus Cristo quis dizer aqui com esta passagem. Tomar a sua cruz significa entender qual é o seu propósito e entender qual é a sua missão aqui na Terra e cumprir essa missão. Tá? Então, tomar a sua cruz tem um significado muito forte de você cumprir o seu propósito, de você assumir, né, matar no peito aí, né, dizer eu sou forte, eu vou conseguir e eu vou até o final para cumprir o meu propósito. Então, tomar a sua cruz tem esse significado muito mais profundo de ir até a sua missão, né? De cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito aqui na Terra. E depois, siga-me. Então, 3 requerimentos daqueles que querem seguir a Cristo, daqueles que querem
querem acompanhar a Cristo, né? Querem ser discípulos de Cristo. Primeiro precisa negar a si mesmo, segundo precisa tomar a sua cruz, entender o seu propósito, a sua missão e cumprir esse propósito e missão. E terceiro lugar, precisa seguir, ou seja, é um esforço consciente. É um culto racional, né? É uma decisão. E a palavra decisão é muito bonita, né? Porque a palavra decisão significa cisão, né? E como se fosse dois aí, né? Então, decisão significa que duas divisões ali. Quando você escolhe uma coisa, logo você tem que abandonar outra. Não tem como escolher duas coisas, não tem como colocar o pé em duas canoas, né? Vai acontecer uma hora de as canoas se abrirem e você vai cair na água, né? Então você precisa tomar uma decisão, né? E é melhor que você escolha por Cristo. Por quê? Porque os versículos seguintes nos alertam em relação a ganhar o mundo e perder a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo? De que adianta o homem ganhar todas as riquezas deste mundo, mas vender a sua alma em troca disso? De que adianta você conquistar coisas neste mundo e no mundo por vir você não ter nada? Então Cristo adverte aqueles ouvintes daquela época e nos adverte nos dias de hoje a que façamos a escolha correta. A escolha de seguir a Ele, de pagar o preço, de negar a nós mesmos, de tomar a nossa cruz e de seguir a Cristo. Se isso faz sentido para você, eu quero pedir que você coloque aqui nos comentários, né, se você está disposto a pagar esse preço. Este é o preço do discipulado, né? Você está disposto a negar a si mesmo? Ou a si mesma, né? Você está disposta ou disposto a tomar a sua cruz e seguir e fazer um esforço consciente, ainda que encontre barreiras pela frente, ainda que você encontre desafios pela frente? Você está verdadeiramente disposto ou disposta a abrir mão dos seus prazeres, abrir mão dos seus sonhos, ambições pessoais para seguir a Cristo? E isso é muito sério, irmãos, porque quando nós tomamos a decisão por Cristo, Cristo vive em nós e a partir daí a nossa vida é completamente transformada. Nós não temos mais o controle das nossas vidas, nós não temos mais o leme desse barco, né? O controle desse barco. A partir de agora é Jesus que vive em nós e Jesus vai nos conduzir pelos caminhos que Ele quer conduzir e não a gente, né? Então nós precisamos entender e abrir mão de tudo isso. Você está disposto? Você está disposta a pagar esse preço? Eu estou, né? E eu quero pedir que você comente aqui se você está disposto ou disposta a pagar esse preço. E vamos orar para que Deus venha nos encher no dia de hoje. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado, ó Deus, pelo desafio que nós temos de seguir ao Senhor, de negar a nós mesmos, de tomar a nossa cruz para seguir-te. Deus, não são fáceis os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, mas nós queremos crer que o Senhor está conosco. Nós queremos crer que o Senhor e a sua presença nos acompanha em tudo que nós fizermos e Deus, nós queremos nos colocar, nos submeter à sua vontade, nos colocar embaixo da sua vontade, ó Deus, e que assim, ó Deus, o Senhor cumpra o seu bom propósito nas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, declarar a nossa disposição em negar a nós mesmos, em tomar a nossa cruz e em seguir ao Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que nossa vida não é aqui na terra, que a nossa vida é no mundo por vir, e por isso nós queremos confiar, ó Deus, que aquilo que nós estamos construindo aqui na terra é algo eterno, ó Deus. E por isso, ó Deus, nos ensina a viver como cidadãos celestiais, nos ensina a viver como pessoas que pertencem ao Senhor e que esta nossa cidadania seja algo que agrada ao Senhor verdadeiramente.
Deus, que nesse processo nós sejamos completamente curados da nossa cegueira espiritual e que possamos enxergar não mais as pessoas como coisas, mas que possamos enxergar as coisas como elas realmente são, as pessoas como pessoas que estão precisando da graça do Senhor, precisando do toque do Senhor, assim como nós também precisamos desse toque. Que o Senhor, ó Deus, toque nas nossas vidas, que no dia de hoje eu e aqueles que estão ouvindo, estão assistindo essa mensagem, sejamos tocados pelo Senhor e sejamos curados por essa cegueira, desta cegueira espiritual que nós vivemos, que nós possamos enxergar as coisas espirituais como elas realmente são. E que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, nas nossas decisões, nas nossas tarefas do dia de hoje, que nós sejamos bem-sucedidos e prósperos, que o Senhor derrame a paz sobre cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Quero te desejar um ótimo dia. Amanhã, às 6h30 da manhã, amanhã é sábado, mas tem devocional também, tá bom? Então não perca, às 6h30 da manhã teremos devocional. Gente, quero informar que na semana que vem nós não teremos devocional via Instagram, tá bom? Então a partir de terça-feira os vídeos estarão gravados no YouTube apenas, não estarão disponíveis no IGTV, não vai ter nada pelo Instagram, vai direto lá no YouTube. Terça-feira que vem, nas próximas 2 semanas vai ser assim, tá bom? Porque eu vou tirar um período de férias e aí nesse período de férias eu vou fazer aí um detox das redes sociais, né? Então a gente precisa diminuir também um pouquinho os acessos às redes sociais, e os devocionais estarão gravados lá no YouTube, tá bom? Então não vão ficar sem devocional. Acessa lá o meu canal no YouTube, se inscreve no canal, porque cada dia vai ter um devocional. A partir das 6 da manhã já vai ficar disponível os devocionais, tá? Então todos os dias vai ter devocional, todos os dias não, né? De terça a sábado, todas as semanas vai ter devocional para vocês, tá bom? Então Deus abençoe, um ótimo dia. Lembre-se sempre que estamos juntos e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço e tchau.